Fala, meus amigos orquidófilos, nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, né? Muitas pessoas perdem as suas orquídeas nos momentos de plantio ou de replante. E isso porque, às vezes, as pessoas vão mexer nas suas orquídeas em épocas erradas. Sim, acredite, a gente não pode simplesmente acordar e tá um dia de folga, né? Falar, agora eu vou replantar orquídeas. Se você é uma dessas pessoas, pode ter dado certo muitas vezes, mas eu garanto a você que isso não é o método mais certo e pode fazer com que você perca as suas orquídeas justamente nesse período, tá? Então vamos entender o porquê que a gente vai fazer, quando que a gente deve fazer esses replantes, como que a gente deve preparar as nossas plantas, né? Para que a gente possa replantar. Aqui eu estou com um grupo de Cattleyas trianis. Essas cattleyas que estão aqui na minha mesa, que eu vou mexer hoje, são plantas, são orquídeas que floresceram, são plantas da estação, foram as últimas florações que eu tive aqui com ela. O que acontece com essas plantas que floresceram há cerca de 30 dias atrás, 15 dias atrás, 40 dias atrás? Elas agora estão se resguardando, né? Elas estão ali poupando energia, porque depois ela vai fazer a emissão de brotos e de raízes. Por que ela está poupando energia? Porque ela dispôs de muita energia para que ela pudesse florescer, né? Então, o melhor momento da gente mexer numa orquídea, da gente começar a pensar em mexer nela, é quando ela começa a agulhar suas raízes ou quando essas plantas estão, né, em atividade, mostrando novas brotações. Eu vou mostrar para você uma outra forma que eu também mexo, que é essa quando acaba a floração. Porque eu não vou replantar, eu vou preparar a planta para o replante. Então esse vídeo é a preparação das nossas orquídeas para ser replantadas. Sempre pegando as plantas que floresceram por último, né? Ou aquela planta que de repente já floresceu em algum momento para você, mas ela está meio paradona. Talvez seja o momento de você mexer com ela, despertar essa orquídea. Vamos começar mostrando, por exemplo, essa triane aqui, tá? Então essa triane, ela floresceu agora há uns 20 dias atrás, acabou a floração dela. A estação de sua floração foi em julho, né? E nós estamos entrando em agosto. Eu já estou aqui fazendo a preparação, não é o replante, preparando a planta para esse replante. Para isso, eu vou fazer o corte nela, porque agora ela vai começar a desenvolver, né? Ela vai entrar naquele estado dessa recuperação e depois ela vai começar a desenvolver justamente as bainhas. Vamos ver se a gente consegue mostrar para você aqui. Vou tirar aqui e mostrar para você, ó. Isso aqui que você está vendo é uma bainha, tá vendo? E ela vai começar a se desenvolver assim que essa planta entrar no estado de atividade, ela vai desenvolver essa bainha. E isso aqui vai se tornar um futuro pseudobulbo, tá? Então agora aquele momento que eu vou fazer a limpeza, e um dos cortes, esse corte que eu vou fazer para retirar essa planta daqui, eu vou deixar a traseira dela aqui. Eu tenho intenção só de tirar essa frente, eu vou explicar tudo isso para vocês. Para isso, a gente começa fazendo a esterilização dos nossos materiais cortantes. Um dos erros que você não pode cometer é você não fazer a esterilização dos seus materiais cortantes para que você possa esterilizar suas tesouras, tudo que você for mexer aí, né? Então tá aqui, tá esterilizado, hora de fazer o corte nessa menina. Eu vou fazer ela bem pertinho para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Parte dessa planta ficará no vaso, tá? Parte dessa planta ficará aqui nesse vaso. Então eu vou cortar essa planta bem aqui, ó. Vamos ver se a gente deixa bem certinho para vocês poderem ver. É aqui, ó, que eu vou cortar. Essa parte traseira vai ficar no vaso e essa da frente, ela vai sair daqui, ó. Então vamos lá, ó. Eu desço aqui. O corte, gente, tem que ser sempre no rizoma da planta, distante de bainhas, que é justamente isso que eu mostrei para você aqui. Porque se você cortar isso, se ela tem uma bainha vindo ali e você corta, você acaba perdendo a sua orquídea. Essa também é uma das causas que faz as pessoas perderem as suas orquídeas, tá? Então tem que ficar muito atento na hora de cortar. Então aqui, ó, eu vou efetuar o corte, pronto. A planta está cortada. Agora eu vou tirar ela do vaso, essa frente, a traseira ficará aqui, a frente vai sair para essa preparação. Aqui ela deve ter um pouco de raiz, eu vou tirar.
deixando essa planta com parte no vaso e parte para fora do vaso. Deixa eu colocar a tesoura aqui, né? Dá para vocês verem e entenderem o que eu estou fazendo aqui, ó. Olha só. Então, devagarzinho, tirei a frente da planta que eu cortei. Então vamos entender agora. Se ela não está na atividade, né? Se ela não está emitindo raiz, você vai fazer o que, Fábio? Plantar agora? Não, preparar. Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Essas boinhas que vão se desenvolver, né? Eu estou preparando essa planta para quando ela entrar nesta atividade de desenvolvimento dessa bainha aqui, eu poder fazer o replante dela, tá? Para isso, eu vou fazer agora, essa planta estaria sem desenvolver raízes, tá? Se eu deixasse ela aqui no vaso, ela estaria tão estabilizada quanto cortada, tá? Então, tão estabilizada no vaso quanto cortada. A diferença aqui no corte, eu desperto a planta. No corte, eu incentivo a planta a despertar dessa hibernação mais rápido, tá? Então, é dessa forma que eu faço a preparação dos replantes das minhas plantas. E essa preparação, ela não é uma técnica desenvolvida, não é nada disso. É para a minha própria organização. Para quando eu for replantar, eu já estou com as plantas, todas elas cortadas, identificadas, preparo o substrato, os vasos e planto. Só que eu não vou plantá-la agora. Então eu vou deixar ela do jeitinho que você está vendo aqui, preparadinha, né? Eu vou colocar ela separada no varal, meu varal. E essa traseira da planta aqui, eu vou deixar exatamente aqui no vaso, né? Então eu vou pegar o nome dela, vou deixar o nome dessa planta aqui, tá? Vou escrever fazer uma outra plaquinha de identificação para pôr naquela ali, e aí essa parte está concluída. Os cortes, a gente joga a canelinha, tá? Para ajudar a planta a cicatrizar, para a gente vedar ali os cortes que nós fizemos. Essa é a preparação das nossas plantas que estão em desenvolvimento, né, que estão pós-floração. Bom, já aqui eu tenho uma planta que ela está para sair do vaso. É uma planta que eu também vou replantar, porque ela está para sair do vaso. Só vou prepará-la, né, para que ela possa ter esse mesmo fim, né? E aqui você vê que já está desenvolvendo, a planta já está entrando em atividade, ó. Essa bainha que você viu na outra triane, né? Aqui ela já está bem mais desenvolvida, né, mostrando que a planta já está entrando nesse estado de atividade. Então aqui eu vou desplantá-la completamente, porque essa eu não vou cortar, né? Então eu vou deixar aqui, deixa eu ver como que está aqui. Só vou ver se ela não está presa em mais nenhum lugar, para eu poder desplantar e prepará-la para que ela seja plantada novamente num vaso maior do que esse. Olha, pessoal, vou mostrar para vocês, né? Tirei todo o substrato dela, então ela está com as raízes limpas. Agora eu faço a higienização tirando também essas brácteas, né? Então o que a gente faz com isso, né? Prepara a planta para o replante dela, para o momento de replante dela, vai deixando a planta limpa. Essa troca, ela também está embasada na gente permitir o substrato sempre novo, né? A gente vai estar mantendo essa planta com substrato sempre novo, que é aquela recomendação que nós fazemos, né, de replante a cada 2 anos, tá? No processo, vou manter ela de ponta cabeça no meu varalzinho, molhando ela todos os dias, adubando se necessário for, né? Deixa ela sobre uma questão de luminosidade, e aí assim que você perceber a planta está em atividade, hora de plantar, colocar a sua planta para vegetar sob condições de substratos novos, tá bom? Pessoal, aqui mais uma observação, e essa observação com relação a essa orquídea em específico, quero mostrar para vocês algo aqui. Ela não está enraizando legal, ela enraizou, só que ela está com as raízes escuras. Eu estou percebendo que a planta está levantando do vaso, como se não quisesse ficar aqui, ó. O desenvolvimento das raízes dela da última vez
não foi próspero. Essas situações é que eu falo que quando a gente observa e vê que uma planta não se adaptou ao seu substrato, não gostou do substrato, não conseguiu enraizar, né? Ela enraizou em primeiro momento e depois aquilo foi ficando saturado para ela. Essas são observações que a gente tem que ter no cultivo de orquídeas para a gente permitir que a planta volte a se desenvolver bem, principalmente nesse próximo ano, né? Que ela vai se desenvolver para florescer no ano seguinte. Então aqui eu vou desenvasar e vou colocar ela sobre uma condição de substrato um pouco mais seco, porque eu acho que você consegue perceber também que essa planta minha aqui, ela está com muito musgo, tá? E aqui eu tenho praticamente, né, essa planta aqui, eu ganhei e não refiz o replante, ela estava bom, tanto é que você vê que ela tinha condição de continuar crescendo no vaso, né? Só que o substrato ela não se adequou. Então essa planta aqui, ela veio no substrato que eu não tirei e você pode perceber que tem bastante musgo nela, né? Esse musgo, para o cultivo que eu estou adaptado aqui, muito mais seco, eu vou molhando, vou apodrecendo as raízes das orquídeas. Essas são observações que você deve fazer, por isso que sempre também falo para as pessoas que quando adquirirem as suas orquídeas, comprarem orquídeas novas, que elas façam a troca do substrato, adequando ao substrato que ela já está acostumada a usar, que as orquídeas delas estão sendo cultivadas, para que uma planta não acabe sofrendo, né? Como essa planta acabou sofrendo mais aqui, porque ela estava num substrato mais úmido, sendo que eu acabo molhando muito mais vezes o meu orquidário, porque já está adaptado a substratos mais secos. Ela recebe mais umidade, mancha a folha, né? Você já acha que é fungo e na verdade é excesso de água, né? Fica uma concentração de umidade na raiz da orquídea. Vou mostrar isso bem de perto para você ver como isso é uma causa de umidade, ó. Isso aqui é causa de umidade, ó. Excesso de musgo e as raízes apodrecendo, ó. Olha só, escurecidas, podres, tá vendo? Raízes podres, muita umidade. Essas são coisas que vocês devem ficar atentos quando vocês estiverem cultivando as suas orquídeas também. Quando eu falo sobre a relação de você ter essa atenção no seu orquidário, né, está relacionado a isso também. Essas são causas excessivas de umidade. Aí pinta a planta começa a ter uma coloração diferenciada, você começa a entender que a planta está com fungo e tudo que estava errado na planta era substrato. Por isso que eu falo que sempre quando eu falo de substrato, as pessoas, já sei como plantar, já sei como não sei o quê, e tudo bem você saber, mas essas coisas que às vezes são irrelevantes no cultivo, são tão banais, são tão fáceis, né, para muitos, é o que acaba prejudicando você. Então, seja sempre de acordo com um tipo de substrato que você está acostumado a utilizar, para que as regas que você faça sequem rápido, não fiquem criando ali a umidade que vai ocasionar o apodrecimento das raízes, fazendo com que a planta sofra muito mais para se desenvolver. Ó, aqui eu já tenho uma planta judiada, né, que também está cheia de erva daninha, tá vendo? Ó? Erva daninha para tudo que é lado na planta. A parte traseira dela que secou, já caiu folha, a frente até está bonita, mas agora é aquele momento de fazer com que eu possa fazer com que essa planta tenha uma vida, um destino diferente, fazendo o replante dela. Então aqui é a mesma coisa, né? Uma Triane que também floresceu, e como ela já floresceu, eu já fiz o corte nela aqui, só vou retirar ela aqui do vaso, né? Deixa eu tirar aqui novamente a tesoura, que já é esterilizada, pessoal, tá? Sempre esterilizada. Se eu ajudar um pouquinho aqui nas raízes, para que fique fácil dessa planta sair no corte que eu já fiz aqui. Então, ó, agora eu vou tirar essa parte da frente, tá aqui, ó. Parte da frente aqui, essa parte traseira, olha só, ela tem aqui um desenvolvimento, né, de um pseudobulbo novo, que eu posso aqui aproveitar ela, cortar aqui e aproveitar, mas o que a gente tem de interesse aqui, né, o ponto de interesse dessa planta é justamente aqui, essa frente dela. Pessoal, é assim, todos esses cortes que vocês estão vendo eu fazer, eu só vou colocar no vaso quando eu perceber que essas plantas estão entrando, desenvolvendo as suas bainhas, tá? Entrou em estado de atividade. Fora
essa situação, elas vão ficar do jeito que você está vendo aqui. Só vou colocar ela ou num cantinho do orquidário, sempre recebendo iluminação e o cultivo normal. Vou molhando, tá? Porque elas vão ficar com raízes aqui, né? Todas elas têm raízes. Eu só estou fazendo a preparação para que quando comece a entrar nesse estado de atividade eu já possa fazer o replante, tá? E se atentem ao que eu falei no início do vídeo, né? Quando eu falei para vocês não saírem replantando, acordar em casa, né? Hoje eu vou fazer plantio de orquídea que eu estou de folga, então eu vou sair cortando tudo lá, vou preparar, que nem o Fábio mostrou, e vou sair replantando. Não faça isso. Essa preparação ela serve para plantas que estavam em floração, que entraram que passaram 30 dias da sua floração, onde ela já está para voltar ao seu estado de atividade normalmente. Tá vendo essa planta aqui, ó, Melodifer Carol, tá? É uma planta que está em floração aqui. Algumas plantas, mesmo quando estão com flores, estão em atividade. Vou mostrar para você como que isso é possível. Tá aqui, ó. Essa planta está com flor, né? Está segurando, carregando flor, mas está desenvolvendo também raízes, né? Então, ela também está em atividade. E algumas plantas passam pelo seu período de floração sem parar sequer, sem entrar nesse estado de descanso que algumas orquídeas entram, né? E tem orquídeas que entram nesse estado de descanso, gente, e não sai nunca mais de lá. E às vezes é necessário você mexer na planta, você cortar ela, para justamente você despertar essa planta. E também sempre tem em mente que às vezes essas plantas não voltaram a se desenvolver porque você também não tinha condições de iluminação, de regas corretas, tudo tem que ser avaliado, tá? A planta não está desenvolvendo, tem alguma coisa errada. Ou está faltando a luz, ou está com excesso de água, quando eu mostrei para vocês em algumas plantas aqui. Alguma coisa não tá certa e é por isso que a planta está sofrendo de alguma maneira, tá? Peguem a dica que eu vou deixar para vocês agora, para ficar bem claro o porquê que você não pode acordar e sair cortando orquídea lá porque você está de folga em casa. Olha só, essa encíclia aqui é um exemplo, tá? Uma planta que está vindo com floração, ó, absurda aqui. É a estação da floração dessa encíclia. Imagine que, sei lá, antes dela, né, colocar à disposição as suas hastes florais, eu tivesse acordado, vou cortar essa planta, tá numa toceira aqui, quero fazer alguns vasinhos, dar para o vizinho, né? E fosse cortar lá. Eu acabaria com essa floração aqui, tá? Então, por exemplo, as estações da Cattleya labiata, ela acontece ali em fevereiro, março. Imagina você acordar um dia de fevereiro, as plantas com espatas florais, né? Não subiram as hastes ainda, tá só com aquelas espatas. Você decide cortar a sua labiata. Então, essas coisas, pessoal, é que faz com que muita gente mesmo, principalmente os iniciantes, acabe perdendo floração, acabe perdendo orquídea. Ocorre também de você fazer um corte numa planta que, por não entrar no estado, não está naquela condição de atividade, quando você cortar, ela não vai desenvolver bainha, não vai desenvolver raiz. O que vai acontecer com a sua orquídea? Você vai perder ela. Tá? Então sempre veja as estações do ano que essa planta costuma florescer. Espécie é muito fácil, né? Então você pega a ludimaniana que floresce em agosto, você pega, por exemplo, as Cattleyas persivalianas que florescem em julho, meados de junho e julho, né? Maio, junho e julho você tem ali as florações das persivalianas. Então nesses 3 meses que pode adiantar ou atrasar a floração dela, você não vai mexer, né? Então você vai mexer depois, lá para agosto, setembro, você começa a fazer o replante das suas persivalianas. Você vai ter valquirianas nesse mesmo período também, né? Ali começa meados ali de maio, junho, muitas valquirianas. Então você vai esperar a floração da valquiriana acontecer, deixar a planta se recuperar, começou a apontar ali raízes, hora de plantar. E essa preparação que eu faço aqui, pessoal, é uma organização minha. Tá? Uma organização minha. Então, aqui estão as plantas que eu vou identificar, elas vão estar assim, ó, todas arrumadinhas, no meu vauralzinho, com o numinho delas, todas limpinhas e arrumadas. Aqui é mais uma que eu vou desenvasar. E elas vão ficar, eu só vou aguardar elas apontarem
os seus enraizamentos. É uma das maneiras que eu faço quando tenho tempo, tá, pessoal? Porque eu gosto de ser organizado com essa questão do plantio. Quando tenho tempo para fazer o jeito que eu estou fazendo aqui, é o que eu mais considero ser certo. Se eu pudesse fazer uma indicação para você, eu diria, se organize para você fazer isso. Você vai ver como fica fácil. O dia que você tirar realmente para plantar, como vai ficar fácil essa planta ser enraizada. Ela está presa aqui embaixo, por isso que eu estou vendo que ela não está saindo. Você vai ter essa planta toda preparadinha já. É só no dia que você acordar para plantar, preparar o seu substrato, os seus vasos e curtir esse momento tão especial com as suas orquídeas, tá? Então aqui eu tirei mais uma do vaso, mais uma que vou guardar, também desenvolver o enraizamento para que eu possa já poder plantar. E olha, como o que eu estou falando para vocês não é bobagem, né? Ela floresceu há pouco tempo, já está começando a desenvolver, né, raízes aqui, ó, tá? Então ela vai agora, tirando aqui, ó, essa bráctea do pseudobulbo, vocês vão ver aqui, ó, que bem no finzinho, tem que ir devagarzinho para não quebrar a bainha dela. Essa geminha, né? Aqui não é nem bainha ainda, uma geminha, ó, tá? Que vai se tornar uma bainha, aqui também é outra, e depois ela vai se tornar esse pseudobulbo, frentes novas para florações novas no ano seguinte. Então aqui estão preparadas, ó, meus vasinhos todos preparados. Identifico agora, só vou anotar as plaquinhas e vou molhando elas. Posso colocá-las, deixá-las numa bancada espaçosa do meu orquidário, recebendo luminosidade, molhando. Se tiver que adubar as orquídeas, elas recebem adubo também. Normalmente, a hora que você vê que começou a apontar o enraizamento, prepara o substrato, acorda naquela manhã gostosa, toma um cafezão e vai plantar suas orquídeas, ter o dia de prazer com elas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Temos um encontro no próximo vídeo. Eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau!